Salve, salve, pessoal. Este é o novo vídeo, primeiro vídeo de 2019. Este vídeo aqui eu vou reportar a história deste frigobar. Este é um frigobar que não funciona com o sistema normal de refrigeração, de um compressor hermético e de um fluido refrigerante que transcorre tubulações e por diferenças de pressões fazem o congelamento dos alimentos. Neste é um sistema diferente, é um sistema de placas Peltier, que faz praticamente a mesma função. Mas enfim, vamos à história do que realmente ocorreu com este frigobar. Ele, originalmente de fábrica, ele é da marca Ethernet, uma marca importada. Ele originalmente de fábrica é dimensionado para funcionar apenas em tensões de 110 volts, 127 do padrão de 110 volts. Mas daí, o que ocorreu? Alguém sem noção ou por um engano conectou a rede de 220 e com isso, claro, causou danos à fonte. O fusível da fonte, obviamente, se rompeu-se por medida de proteção. E não contente, esta pessoa com a mão suína e, para ser claro e curto e grosso, com a mão porca, o que fez? Sem noção nenhuma de eletrônica, jampeou direto o fusível de proteção da rede, fazendo um jumper direto e insistiu em ligar na rede. Aí o que aconteceu? Não podia dar noutra. Primeiro que foi para o espaço foram os diodos da ponte retificadora, ou seja, esse primeiro e esse terceiro diodo foram danificados com essa asneira que essa pessoa fez. Além de também ser danificado os dois MOSFETs osciladores da fonte, os dois capacitores de filtro, e aqui embaixo duas resistências de 20R cada uma, que são de proteção, que obviamente elas, quando o MOSFET entrou em curto, por medida protetiva, elas se romperam para proteger o circuito. E enfim, todas essas peças tiveram que serem substituídas e após a substituição, o aparelho voltou ao seu regime normal de funcionamento. Aqui eu tenho que ressaltar um detalhe. Entre esse fio branco e esse fio azul, originalmente de fábrica, existe um jumper conectando esses dois circuitos para que o frigobar funcione em 110 volts, porque o princípio dessa fonte, o princípio do circuito dessa fonte é semelhante aos de fonte de computadores. Aí, quando esse circuito está livre, o aparelho é compatível com rede de 220. Quando em curto, o equipamento funciona somente em 110. E aí, eu retirei esse jumper e eu adaptei este chaveador automático. Este chaveador automático, ele é um chaveador que foi retirado de uma fonte de computador inutilizada, de uma fonte que não havia mais possibilidade de ser consertada, e eu aproveitei esse chaveador e coloquei aqui. E agora o aparelho que antes era compatível apenas com redes de 110 volts, agora ele é compatível também com rede de 220 volts. Ou seja, que tanto no 220 quanto no 110, o aparelho funciona normalmente, sem colocar em risco a fonte do aparelho, a fonte do aparelho
que por essa asneira acabou sendo seriamente danificada. E aí, com certeza, após todos esses consertos, eu consegui recuperar mais esse aparelho. Agora, eu vou mostrar a vocês o aparelho funcionando. A ventoinha girando, um indicativo que o aparelho está funcionando normalmente. Só um minuto. Oi, voltei. Como vocês podem ver, o aparelho está funcionando normalmente e conectado à rede de 220 volts, 226, 227 volts. Agora eu vou desligá-lo da tomada e conectá-lo a uma rede de 110 volts. Como vocês podem conferir, 112, 110, e o aparelho está em seu regime normal de funcionamento. E como vocês podem ver, o aparelho encontra-se em seu regime normal de funcionamento. Nós, profissionais da eletrônica, somos pessoas que tivemos estudos, somos pessoas que, enfim, tivemos estudos para termos os devidos conhecimentos que temos, e com certeza o que realmente ocorreu com este aparelho foi uma coisa que foi feita por pessoas que não têm experiência com o conserto de equipamentos eletrônicos, com pessoas que não têm noção do que funciona, não têm noção do perigo que foi exposto ao fazer essa asneira no aparelho, ou seja, de fazer esses procedimentos que são procedimentos perigosos, tanto para a integridade do aparelho quanto para a segurança da pessoa. Ou seja, que a pessoa, ao emendar o fusível, correu um risco de provocar um incêndio em sua residência. Pois o fusível de proteção justamente está aí para proteger contra qualquer tipo de problema que ocorrer na fonte de alimentação. Por isso eu digo que somente as pessoas devem tentar realizar manutenções em aparelhos se tiver o devido conhecimento em eletrônica. Se tiver realmente o devido conhecimento, deve fazer manutenção no aparelho, como é o caso de eu e de profissionais que são realmente profissionais dessa área. Ou seja, quem não tem os devidos conhecimentos não devem nem tentar consertar um aparelho, para evitar assim danos ao aparelho e expor em risco a sua segurança. Aqui fica um forte abraço a todos que verem esse vídeo e, enfim, que todos tenham um bom 2019 pela frente, que todos tenham um bom ano, e este vídeo é com o intuito de transmitir meus conhecimentos às pessoas que têm interesse pela eletrônica e têm interesse em realmente saber como funciona a eletrônica, em se familiarizar com o funcionamento de equipamentos eletrônicos. E, enfim, o meu intuito é enriquecer os conhecimentos das pessoas. Por isso, fica aqui meu forte abraço e tudo de bom a vocês, e comentários ou qualquer tipo de comentários, na medida de seu conteúdo, irei estar respondendo assim que possível. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz de Deus. Amém.